intuito aqui nessa aula vai ser pegar desde o princípio, o início mesmo. Quem está começando hoje no mercado, por exemplo, vai conseguir sair na sexta-feira sabendo uma estratégia completa para aplicar na segunda. Então a gente vai pegar desde o zero. Hoje vai ser bem iniciante. Vamos falar bem pro cara mesmo que nunca viu um gráfico. Ele vai sair daqui hoje sabendo, pelo menos já leu como que abre uma vela, onde é o ponto de fechamento, onde é o ponto de máxima da vela, que isso tudo é ponto muito importante que a gente precisa saber para poder estar executando a estratégia. Independente da estratégia que você use, você tem que saber esses pontos de abertura de vela, fechamento. Isso tem que estar na mente de cada um na hora de operar, beleza? Eu preparei aqui um PowerPointzinho, um slide, só para não ficar olhando minha cara feia o tempo todo, também para poder exemplificar melhor ponto de abertura e fechamento de vela. Vamos esperar um pouquinho só para poder mudar para a tela do slide, para ver se chega mais alguém. E a gente vai deixar gravada a live. A live ela vai ser disponibilizada no canal do YouTube depois, que a gente está iniciando agora. Vai ficar disponibilizado lá, poder olhar quantas vezes quiser e tirar as dúvidas. Caso tenha alguma dúvida que não foi passado no vídeo, que não deu para esclarecer com os vídeos, pode chamar aqui no Face, ou então vai no nosso site, lá também tem um contato de WhatsApp, e-mail, tudo certinho, beleza? Eu vou deixar disponibilizado aí para vocês. Eu vou colocar aqui no chat agora o telefone e o e-mail para vocês. Se tiver alguma dúvida, além dos vídeos, vocês podem tirar por aí depois, porque esses aí são os contatos meus. Beleza? Então vamos começar aqui já. A gente já esperou um pouquinho, já deu para entrar já a galera. Vamos para a aula agora. Bom, galera, então que nem eu passei para vocês, a gente vai passar desde o início, o princípio mesmo de tudo. Você que nunca viu, tem gente aqui que nunca viu um gráfico e está aqui na aula. Então a gente quer pegar essas pessoas e não deixar ninguém perdido no meio do caminho da estratégia, entendeu? Eu poderia muito bem chegar aqui, soltar a estratégia e cada um dar seus pulos. Porém, quem nunca viu um gráfico vai ficar muito perdido na hora de executar uma estratégia sem essa aula de início, beleza? Então vamos para dar o pontapé inicial. O que é o mercado? O mercado, ele... Calma aí, só tomar um café aqui. Minha mãe trouxe. Cafezinho no jeito, não pode faltar. Esse que é o segredo do sucesso do trade, é o café. Quem não toma, passa a tomar. Ou então faz igual o Lucas, meu primo que tá aí na live, ó, toma um comprimido de cafeína também resolve. O negócio é a cafeína. Vamos lá, vamos voltar aqui. Foco aqui na aula. O mercado, o que a gente opera na opção binária, ele diremos que é uma cópia do gráfico do Forex. Não é exatamente igual a todas as corretoras, porque o Forex ele depende de indicador de volatilidade. Então cada corretora tem o seu servidor, diremos assim, tem o seu agente ali que vai lá e colhe as informações e passa para ela, para ficar mais fácil de explicar dessa forma. Então o gráfico de uma corretora pode ser um pouquinho diferente da outra, muito não é. Vai ter coisas ali de 1 pip, 2 no máximo, um pouquinho de diferença. Então se você abrir o gráfico na corretora de opção binária hoje e abrir na do Forex, ela vai estar um pouquinho diferente, mas isso é normal. O que faz mover esse gráfico? Esse gráfico ele é a conversão de moedas, ou seja, tudo que é câmbio no mundo, seja de dólar para real, real para iene, euro para dólar, dólar para libra, qualquer conversão de moeda no mundo influencia no gráfico do Forex. A gente está falando rápido porque a gente programou cerca de 1 hora por dia para não ficar um vídeo tão extenso. Mas se é coisa, que nem eu falei, a gente vai disponibilizar o link depois e vocês podem assistir quantas vezes quiserem, sem problema. Qualquer conversão de moeda no mundo afeta
o Forex. Se você for viajar, por exemplo, para os Estados Unidos e você comprou dólar, mesmo que seja em pequena quantidade, ele vai afetar de uma forma o mercado. Não vai fazer o movimento no gráfico, ninguém vai lá converter $1 bilhão numa porrada só e fazer aquele movimento no gráfico. Mas de uma certa forma você vai estar influenciando no mercado. Deixa eu só liberar o chat aqui para poder ver. Você vai estar influenciando alguma coisa. Valeu, Thales. Vamos que vamos. Depois pode mandar o link do seu canal aí também para a galera seguir lá, pô. Então vamos voltar aqui na aula. Dessa forma que a gente anda o gráfico do Forex. Aqui, ações não influenciam. Tipo assim, que nem muita gente pergunta pra mim mesmo, e essa crise na Petrobras, por exemplo, está afetando o seu operacional? Não, não afeta. Porque a ação é B3, é mercado centralizado, é totalmente diferente do Forex, que é um mercado descentralizado. Beleza? Mas isso aqui a gente não vai entrar tanto nesses detalhes, porque senão vai ficar um vídeo muito extenso aqui e falar que uma semana seria pouco para falar de tanta coisa que abrange o mercado. Vamos para o próximo aqui. Esses tipos de gráfico que eu deixei aqui na tela são os 3 principais que a gente vai encontrar na corretora. Eu não vou abrir a tela das opções binárias aqui hoje, porque senão vai ficar com cara de sinal e vocês vão ficar muito ansiosos para poder operar dentro da corretora. E não é o que a gente quer que você estude cada vídeo com calma, tire suas dúvidas com o contato do suporte, pode ser por e-mail, WhatsApp, pode chamar à vontade, sem problemas. Mas tira todas as dúvidas antes de querer operar, gente. Não adianta você assistir a primeira aula, aprender o ponto de abertura da vela, ponto de fechamento e querer operar. Isso aí, infelizmente, vai dar errado. E é o que muitas vezes acontece no mercado. A pessoa estuda o início da coisa e já quer pular lá para o meio do processo e já começar a operar, já começar a colocar dinheiro real e depois sai falando, desculpa a expressão, sai falando merda do mercado porque não estudou direito e não focou no operacional. Então vamos voltar nos tipos de gráfico aqui. O gráfico de barras, que é o nosso da esquerda aqui. Ele, valeu irmão, ele tem a mesma informação do gráfico de candle. Esses dois gráficos não tem diferença, independente do gráfico que você usar, vai ter a mesma informação que eu que vou estar usando o gráfico de velas. Porém, eu indico o gráfico de velas, que é o nosso gráfico do meio, que é o gráfico de candlestick, que ele é um gráfico mais fácil de ser lido. Se você bater o olho ali, você já consegue ver de uma forma simples onde é o ponto de fechamento e ponto de abertura, onde é a máxima, onde é a mínima. Você não tem muito o que ficar embolando igual no gráfico de barras. No gráfico de barras você tem que gravar onde fica essas barrinhas. Ó. O lado esquerdo é o ponto de abertura e o direito de fechamento. Então, se você não tiver essa informação em mente, você acaba que lendo uma vela positiva como negativa. Simplesmente porque viu o traçado do lado errado, entendeu? O do candle não. O do candle é um corpo só e ele vai ficar na cor, geralmente, nas corretoras de opção binária, verde é uma vela positiva, que ela fechou com preço maior do que abriu, e a vermelha é uma vela negativa, que ela fechou com um preço menor do que abriu. Já o gráfico de linhas, ele não é muito bom para se operar. Ele é um gráfico bom para você chegar no mercado, você vai sentar em frente à tela a primeira vez no computador, você abre o gráfico de linha que você já consegue ter uma visão rápida da tendência do mercado. Basicamente só isso. Para a operação, não aconselho de forma alguma o gráfico de linhas. Vamos para o próximo slide aqui, ó. Aqui que é informação importante. Isso aqui que a gente precisa ter em mente. Ponto de abertura da vela. Quando a gente está falando de uma vela positiva, ou seja, uma vela que abriu num certo preço, o preço nesse período foi fazendo movimento de compras e foi subindo o preço e fechou em cima. Isso aqui forma o corpo. Porém, toda vela
ela tem a sua máxima e a sua mínima, que é formada pelo pavio, que são esses traçados cinza aqui. Tá todo mundo conseguindo ver certinho esse slide aí, galera, da onde tá as velas? Isso aí é importante, não pode deixar de ver não. Vai esperar o retorno da galera, tem um delayzinho, enquanto isso toma um café. Creio que esteja certinho, pelo que eu tô vendo no OBS ali, tá certinho. Essas 4 informações de cada desenho desse aqui, de cada período, tem que estar sempre na mente na hora de operar. Onde ela abre? Ela vai sempre abrir, caso seja uma vela positiva, ela vai abrir na parte de baixo. Caso ela seja uma vela negativa, ela vai abrir na parte de cima. Vamos pegar aqui uma ferramenta de desenho para a gente poder ver, exemplificar certinho. Vamos fazer o exemplo aqui, ó, de uma vela positiva, uma vela verde. Diremos que essa barra verde aqui abriu agora e já fechou. Onde foi a abertura dela? Por ela ser uma vela positiva, uma vela verde, o ponto de abertura dela foi embaixo e o fechamento foi em cima. O desenho, se vocês forem ver, tá sem nenhum rabichinho que diremos assim, igual tem aqui no exemplo. Por quê? Porque ela abriu, momento algum, ela chegou a tentar descer, ela já abriu, explodiu para cima e fechou do ponto de fechamento. Então ela não teve nenhum recuo, diremos assim, que nem essa aqui no exemplo do próprio slide, olha só. Ela fez a abertura nesse ponto, que a gente estava lendo uma vela positiva. Ela, depois da abertura, ela tentou descer, ela fez uma força vendedora aqui, fez uma pressão negativa no preço, em comparação do ponto de abertura que eu digo, e depois explodiu para cima. Nessa explosão ela chegou numa máxima, e depois dessa máxima ela encontrou uma pressão vendedora, que jogou o preço para baixo, que fez ela fechar nesse ponto. Então vamos exemplificar de novo. Vamos cobrir essa daqui para não embolar a visão. A vela ela abre, ela pode fazer esse movimento aqui para baixo, vir descendo um pouco e depois explodir para cima e fechar. Isso é uma vela positiva. Quando acontecer isso, ela vai deixar um pavio para baixo, porque ela explodiu para baixo no momento da abertura e depois ela voltou a subir. Então esse movimentozinho que ela deixou para baixo antes de realizar a alta, ela deixa essa trilha, ela deixa indicando para a gente onde ela tentou chegar. Essa informação aqui no momento de operar é muito importante. Por quê? Porque a gente sabe que nesse momento os vendedores tentaram agredir o mercado. Agredir, que a gente diz, é o que? Eles tentaram entrar no mercado, vender muito um ativo, tentaram fazer cair o preço, mas tinha muita gente comprando. O ativo estava barato, diremos assim, e o preço subiu, fechando aqui. Essas pavis aqui, com o passar do tempo, quando vai somando muita vela no mercado, uma vela atrás da outra, isso dá muita informação para a gente, porque a gente consegue ver os pontos onde tem resistência no mercado e os pontos onde está brigando muito para não deixar o preço passar. São esses pontos específicos que a gente usa para operar. Sem essa informação de vela, desses pavios, a gente não vai conseguir filtrar uma boa entrada. A gente vai começar a dar entrada em ponto aleatório. Beleza? E como eu falei, no gráfico de barras, ele vai ter a mesma informação. O único, porém, é que ele não tem o corpo preenchido. Percebeu a diferença aqui? Ó? Ele é magrelinho, igual eu assim. Ele tem só um paviozinho para um lado e um paviozinho para o outro. Então, se você ler o ponto do pavio de uma forma errada, você vai acabar lendo de uma forma errada o mercado
e acabar fazendo uma operação que vai te dar prejuízo simplesmente pelo fato de você ter lido o palitinho aqui do lado errado. Entendeu? A vela negativa, que eu não dei o exemplo. Vamos para a vela negativa. Peguei a ferramenta errada. Vamos tampar aqui de novo. O oposto da vela positiva, ela simplesmente abre num ponto, pode fazer a força compradora, depois desce, faz uma força vendedora, recua um pouquinho. Fecha a vela vermelha, que na maioria das corretoras ela é representada dessa forma. Ou você pode configurar a cor do jeito que você quer, para vela negativa, para vela positiva, isso aí indiferente. Beleza? Eu vi que teve bastante gente, desculpa interromper a aula, galera. Eu vi que teve bastante gente que chegou agora por último. O link vai ficar salvo da aula, onde está sendo gravada a live, e depois vai disponibilizar para todo mundo na página, beleza? E também no Insta, se puder dar uma curtida lá pra gente, vai dar uma força grande. Então vamos voltar aqui. A vela negativa, ela abre, tenta fazer a sua força compradora, deixa a trilhazinha dela aqui. Faz a força muito grande de venda, porém vem o comprador e recua um pouco. Isso faz o quê? Ela deixa uma trilha embaixo, mostrando que ela tentou chegar aqui, e deixa uma trilha em cima, mostrando que tentou chegar aqui. Mesmo pressão, diremos assim, não é pressão, mesma importância que tem na vela positiva, o pavio, ele vai ter na vela negativa. Isso é muito importante para a gente na hora de operar, isso a gente nunca pode esquecer. Ponto de abertura, ponto de fechamento, máxima e mínima da vela. Puder até printa essa tela aí e guarda essa informação, porque isso aí é muito importante, isso aí nunca que vai deixar faltar na cabeça de cada um na hora de fazer a operação. Hoje o que eu queria passar para vocês é mais essa parte do início, beleza? Vamos aqui mais uma informação muito importante que a gente precisa ter. As tendências do mercado, a direção. O mercado financeiro, ele existe só 3 direções que ele pode ter. Então na hora de você operar, não tem muito o que você procurar no gráfico. É uma coisa simples, diremos assim. É complicado para quem nunca viu. Para quem sentou agora em frente do computador e olhar um gráfico, vai achar, nossa senhora, eu vou largar a mão disso aqui. Mas é porque está começando. Para quem assistir isso aqui depois, vai começar a simplificar um pouco o gráfico. Quais são essas direções? Ou o gráfico sobe, ou o gráfico desce, ou o gráfico está lateral. O que isso aqui significa? São as 3 tendências. Quando a gente está numa tendência de alta, ele faz esse movimento. O que é uma tendência? São topos e fundos. Quando a gente consegue definir topo e fundo ascendente ou descendente, a gente consegue definir a direção do mercado. Olha esse exemplo aqui. Isso aqui a gente está fazendo só um desenho. Na hora de operar, não vai ser desenho bonitinho assim. A gente vai ver com o tempo isso daí. Isso aqui é claro pra gente, só de bater o olho, quem conhece ou não o mercado, que isso aqui é uma tendência de alta. Então a gente procura operação, na maioria das vezes, no toque do suporte. Que o suporte, o que ele significa? O suporte significa onde o preço está tendo dificuldade para passar. Na linha de tendência, isso aqui é uma das estratégias que eu vou passar. Mas mais para frente a gente explica como que faz a marcação. A princípio a gente só precisa ter em mente o que é uma tendência, beleza? Não vão tentar colocar a carroça na frente dos bois não, que complica o negócio. A gente só precisa ter em mente isso. Conseguir identificar a direção do mercado. Se você conseguir identificar a direção do mercado, você consegue operar. Isso seria uma tendência de alta. A de baixa, simples também. Mesma coisa. Topos e fundos descendentes. Quer dizer o quê? Que cada topo e cada fundo
está mais baixo do que o topo e fundo anterior. Sempre que o mercado está renovando um topo e fundo mais baixo do que o anterior, isso significa uma tendência de baixa. Ou seja, o mercado fez um primeiro topo, aqui em cima, fez um primeiro fundo, aqui embaixo. Só com essas duas informações eu consigo ter informação do mercado? Não, você tem que esperar o mercado andar um pouco mais. Então por isso a gente tem que ter paciência na hora de operar. Ele faz um segundo topo. Opa, ó, aqui já tem um alerta. Ó. O segundo topo já está mais baixo do que o primeiro. Então aqui a gente já está iniciando uma configuração de tendência de baixa. O mercado vem e faz isso aqui. Ó. Um fundo mais baixo do que o anterior. Então aqui está completa uma configuração de tendência de baixa. Primeiro topo, primeiro fundo. Esses são o topo e fundo de referência. Primeiro topo mais baixo, segundo fundo mais baixo. Ele me confirmou a tendência de baixa. Então na hora que ele confirma pra gente isso, que a gente passa a procurar informação para entrar vendido nesses pontos aqui, ó. Porque o interessante do mercado do Forex é isso. A gente consegue ganhar tanto com o mercado subindo quanto com o mercado descendo. A gente não precisa que um ativo suba para você ganhar, que nem, por exemplo, se você está comprando ação. Se você comprar uma ação do Itaú que seja, se você comprou hoje ela a 8 e pouco, se não me engano, que fechou, e amanhã ela tiver a 6, você perdeu. Você perdeu 2 e pouco por cada ação. Aí vai depender do volume de ação que você comprou. Já no Forex, é um mercado de especulação. Essa é a diferença. Aqui a gente pode especular em qualquer momento do gráfico. Se eu abrir agora a corretora de Forex e dizer que o mercado vai cair, eu posso fazer. Eu não preciso ter um ativo em reserva meu para poder acompanhar o movimento dele, diremos assim, entendeu? Eu posso abrir lá agora e especular que ele vai descer. Isso é uma principal diferença do mercado de especulação para o mercado de compra de ativo mesmo, de investimento. Aqui, se você não sentar todo dia para operar o seu dinheiro, fazer suas operações, seja de compra a favor da alta ou de venda a favor da baixa. Se você não fizer isso todos os dias, o seu dinheiro não vai render. Você pode fazer isso um dia, 2 dias, beleza, guardou o lucro e foi embora. Mas no investimento, o seu dinheiro que trabalha para você. Você não precisa de estar todo dia ali operando. É a principal diferença. A vantagem aqui na especulação é o porquê. Você consegue extrair mais lucro no curto prazo. Você não precisa de um movimento de 1 ano, 2 anos para poder ter um lucro grande. Você pode começar com pouco na especulação e ter um lucro no longo prazo muito satisfatório. Amanhã eu vou passar a respeito de gerenciamento e aí a gente vai conseguir ver certinho o potencial lucro que tem no mercado, beleza? Hoje é uma aula mais rápida, porque eu só quero passar aqui para vocês de início esses principais pontos de abertura e fechamento de vela e o que é uma tendência. Faltou passar a tendência lateral para vocês, o que é uma tendência de lado. Que eu passei a alta, passei a baixa e faltou a terceira, que foi a azul que eu desenhei. A tendência lateral, que é o terceiro movimento do mercado, são topos e fundos indefinidos. No desenho, a gente representa dessa forma bonitinho. Mas no mercado em geral, ele não é tão bonitinho dessa forma não. Só que no olho a gente consegue identificar muito fácil. Porque são topos e fundos que não está sendo nem mais alto nem mais baixo do que o anterior. Ele está embolado ali. Então essa zona é uma zona de consolidação, de acumulação, cada um de correção, cada um chama de uma forma. Acumulação que eu costumo usar. É uma área onde que dá para tirar muito lucro nas opções binárias. Quem já conhece o mercado e já tem um tempinho sabe que essa zona aí é a zona onde que todo trader quer estar ali com payout alto. Quem está aí e já opera sabe como é.
A gente precisa ficar muito atento a isso. No mercado em geral, isso daqui não é muito positivo para a gente. Se você está operando o Forex de verdade, não é um cenário bom. Porém, isso aqui nas opções binárias, que é o foco dessa semana, isso aqui é lindo para a gente. Porque cada toque desse daí vai ser praticamente uma entrada nossa, se a gente estiver ali no ativo na hora. A gente vai aproveitar muito essa situação aí para extrair o máximo de lucro. A estratégia que eu vou passar, uma delas é para o mercado lateral e vocês vão ter uma estratégia também para o mercado em tendência. Então você vai conseguir operar tanto o mercado consolidado, que é o movimento azul que eu fiz, quanto o mercado de alta e também o mercado de baixa. Então você nunca vai chegar no mercado, sentar no computador e olhar e falar, putz, eu não tenho o que operar hoje. A estratégia que o Luiz Ricardo me passou, que o Conan me passou, não está funcionando, não tem configuração para ela. Eu vou passar, justamente por isso, duas estratégias. Uma para operar em tendência, uma para operar em lateral. Beleza? Hoje aqui, printa essa tela aqui, gente. Eu vou passar só isso para vocês. A gente vai para meia hora de aula, passou até rapidinho aqui. Hoje não tem muito o que estender. Eu não quero passar além disso hoje para não embolar a cabeça de ninguém, entendeu? Então a gente tem que vir bem devagar. Aqui, alguém ficou com alguma dúvida referente a ponto de abertura, a tendência de mercado, como que faz para ler uma tendência de alta ou uma tendência de baixa? Alguém quer fazer alguma pergunta específica aí? Enquanto isso eu tomo um café aqui. Nada, tudo certinho, galera? Ninguém ficou com dúvida? Pode falar, Walter, pode falar? Ô Walter, eu vou passar tela realmente do gráfico depois, mais pra frente, lá pra quinta e sexta-feira, que tá programado o cronograma, diremos assim, pra gente poder ir pra tela da corretora mesmo. Eu não quero passar agora pra não embolar muita coisa, entendeu? Eu posso até realmente mostrar um print pra vocês, por exemplo, aqui da B3, deixa eu abrir aqui. Só tirar aqui a captura, porque tem coisa que a nacional é chato demais, tá mostrando nada demais não, o mercado tá fechado também. Olha aqui, isso daqui é uma tela da corretora mesmo, só que aqui é na B3, mercado nacional, mercado centralizado, um pouco diferente do mercado que eu estou passando para vocês. Aqui, printa essa tela aí então para vocês conseguem comparar com o que eu passei, e vocês dando uma olhada aqui, vocês vão conseguir ver ponto de abertura e fechamento. O que eu aconselho vocês a fazer? Pega a vela a vela desse aqui, desenho a desenho, e vai aqui, ó, a primeira vela do dia. Aqui é a abertura. Principal diferença do mercado centralizado para o Forex. O mercado centralizado, que é a B3, o mercado nacional, ele tem horário para operar. Esse horário está fechado. Já o Forex não. O Forex você pode entrar em qualquer momento praticamente que tem mercado. Marca no gráfico onde foi o ponto de abertura, onde foi a mínima, onde foi a máxima, onde foi o fechamento. Fez isso na primeira vela? Vamos para a segunda vela. Isso é um mercado muito chato de estudar, cara.
Tem que ter muita dedicação, assim como qualquer profissão. Tá aí o Walter mesmo que fez a pergunta, é um cara formado em engenharia, inteligente pra caralho e focado no estudo. Só que se ele focar só na engenharia e não focar no trade, ele não vai aprender o trade, entendeu? Ele vai aprender só o que ele focar. E o mercado financeiro tem muito disso. Se você não focar, não está sempre se atualizando, sempre estudando, você vai ficar para trás, assim como em qualquer outro mercado de trabalho. Aqui é uma profissão como outra qualquer. E eu estou indo para mais de 4 anos de mercado. Eu já opero há muito tempo. Eu operei desde o começo lá na Poloniex, que eu operava criptomoeda. No começo muito como curioso. Hoje não, hoje eu já opero como profissão. Hoje eu vivo disso aqui. Se hoje eu não operar e tirar meu lucro, eu vou passar fome. Mentira, passar fome não, sacanagem. Mas eu vou... vai faltar dinheiro pra isso, eu não operar aqui e trabalhar, entendeu? O meu dia a dia é isso aqui. Isso aqui é o viver o mercado, é o que eu preciso todo dia, entendeu? Se eu não viver, eu não tiro meu dinheiro. Matheus tá aí na live também, acompanha todo dia de manhã minhas operações aqui no mercado de B3, que a gente opera junto. Então todo dia eu tô na ativa. Essa tela aqui é a tela real de um gráfico real de uma conta real. Tem nada de mentirinha. Esse daqui é o par de mini índice, não o par no caso, esse aqui é o ativo, que é o ativo da Bolsa Nacional, que por sinal deu uma pequena queda hoje. É um dos mercados que eu opero. Aqui eu abri para vocês só para vocês verem como que são as velas no mercado, ver que não é nada bonitinho. Que nem, por exemplo, o ponto de suporte do mercado lateral que eu falei para vocês. Isso aqui é um ponto de suporte no mercado lateral. Entendeu? Não tem nada aqui bonitinho igual está no desenho. Pode ver que a gente vai ter que procurar pontos de confluência, onde está batendo muito pavio. Que nem bateu ali, bateu aqui. Isso daqui é uma zona de suporte. Ah, o mercado estava aqui em cima. Onde é a zona de suporte aqui em cima? Esse período aqui. Onde é a zona de suporte aqui embaixo? Esse período aqui. Isso tudo aqui a gente vai passar na quinta e sexta-feira com mais foco realmente em marcar o gráfico, em realmente sentar em frente à tela da corretora e aprender a marcar onde vai ser as zonas de operação ou não. Beleza? Então hoje eu queria mostrar para vocês isso. Apresentei aqui para vocês na tela da corretora, para vocês verem como que é a bagunça ali do gráfico e como que faz para se ler cada vela dessa, se ler cada candle desse. Assim como falei, a live vai ficar gravada, vamos disponibilizar no canal do YouTube e soltar o link para vocês lá na página do Facebook e também no Instagram. Vou voltar aqui para a tela. Ó, essa firula aí, quem fez aí foi o Lucas, tá aí na live também. Gosta de fazer uma palhaçada no vídeo. Moleque bom. Então olha só, a gente vai soltar o link da live gravada para vocês. Tá aí o Face, tá aí o Insta na tela de vocês para vocês poderem acompanhar lá. E assim que tiver no canal a gente vai soltar o link, beleza? Podem assistir várias vezes. Isso daqui para quem já conhece o mercado, para quem já opera, pode ser até uma aula chata, mas para quem está começando, que nem tem gente aqui que nunca viu, é muito importante essa aula, saber o ponto de fechamento, ponto de abertura, o que é uma tendência de alta, o que é uma tendência de baixa, isso é muito importante, e o que é um mercado lateral, beleza, galera? Alguém quer tirar mais alguma dúvida? Ou tudo certinho? Wesley, cara bom da opção binária, esse Wesley também. Tudo certinho, galera? Tem um delayzinho na transmissão. Hoje a gente vai ficando por aqui então, galera. Obrigado a todos que tiveram aqui na transmissão de hoje. Amanhã a gente vai falar sobre gerenciamento, que é uma coisa que pesa no operacional de todo mundo. Muita gente quando vai operar,
peca numa coisa simples que é o gerenciar ali, que é você tomar conta do seu dinheiro. Você tem que saber quanto entrar em cada operação, o quanto disponibilizar de risco. É uma aula um pouco mais complexa. Vou disponibilizar para vocês a planilha para download de gerenciamento também, que vai ser importante no operacional de cada um, beleza? Então amanhã no mesmo horário a gente vai estar aí e eu espero todos vocês aí e mais gente ainda. Manda para mais amigo aí, porque deu 24 pessoas é pouco ainda, eu quero 1 milhão de gente amanhã. Quero gente pra caralho. Show de bola, galera?